Vamos abrir as nossas Bíblias, livro de Efésios, carta de Paulo à igreja de Éfeso, que nestes dias é carta de Paulo para a nossa igreja aqui no Guarujá, é para todos que estão ao alcance da palavra, onde quer que estejam nesta hora. Você também pode dizer assim: essa palavra é para mim. Efésios capítulo 5. Veja quem está sem Bíblia do seu lado, compartilhe. Você que está em casa, se envolva, abrindo a sua Bíblia, participando da leitura deste texto e daquilo que será destacado nesta noite. Vamos ler os primeiros versículos. Efésios 5, do 1 em diante. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício, como um aroma suave. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos, aos servos de Deus. Nem haja no meio de vocês indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois estas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, que haja ações de graças. Que Deus aplique esta palavra em nossos corações nesta noite. Mais uma vez vamos orar ao Senhor. Ó Deus querido, nosso Pai eterno, fazemos aqui um trono de adoração, um trono de louvor, de reconhecimento. Obrigado, Jesus, pela tua palavra tão rica, tão maravilhosa, e pela bênção que temos de poder, depois de cantar, depois de orar, depois de ofertar, depois de pedir, de agradecer, agora poder ouvir a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que sejamos nós terreno fértil, e que a tua palavra venha de uma forma muito pessoal, particular, direta a cada coração, pois oramos no teu nome para a tua honra e glória. Amém, Jesus. Amém, Pai. O nosso tema desta noite: filhos, deixemos os atos de loucura e sejamos imitadores do Pai. Deixemos os atos de loucura e sejamos imitadores do Pai. Nestes últimos domingos estamos de forma expositiva seguindo a carta de Paulo à igreja de Éfeso. Nós vimos no capítulo 1 de que Deus nos escolheu, de que o Espírito Santo nos selou e de que Jesus Cristo nos justificou. No capítulo 2, agora nós somos feituras de Deus, obra-prima de Deus. No capítulo 2, nós nos tornamos o corpo de Cristo, criado por Deus para executar as boas obras. Não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. No capítulo 3, o apóstolo diz: agora, sabendo deste mistério, de que Deus nos tirou do reino das trevas para a luz, sabendo deste mistério de que judeus e gentios, todos nós, agora somos um corpo, devemos proclamar esta verdade, devemos proclamar esta mensagem. Esta passa a ser a nossa missão suprema. Por causa disso eu estou preso, diz ele, diz o apóstolo Paulo, e eu estou disposto a morrer se for preciso, para proclamar esta verdade, ou por proclamar esta verdade.
do capítulo 4, agora nós como corpo de Cristo, cada um membro precisa lutar pela unidade. Tem muitas coisas que nos decepcionam, que nos afastam, muitas coisas que nos motivam a sair do meio, isto é, do corpo. Mas nós temos pelo menos 7 pontos maiores do que qualquer coisa que nos separe. Nós temos um só Deus, nós temos um só batismo, nós temos um só Espírito, nós pertencemos a um corpo só, a Igreja de Cristo. Devemos lutar para manter a unidade no corpo. E aí chegamos ao capítulo 5. No capítulo 5, ao invés de sermos blasfemadores, gananciosos, ao invés de sermos como o velho homem, nós devemos ser imitadores de Deus. Veja o primeiro versículo, capítulo 5, verso 1. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. A primeira pergunta, irmão Hélio, é possível sermos imitadores de Deus? É possível ser imitador de Deus? O texto está dizendo sede é um imperativo, é uma ordem. Assim como tem uma parte lá em Levítico 20, 26, que diz sede santos. Aqui diz sede, pois, imitadores de Deus. Devemos lembrar que Deus, ele tem alguns atributos. Existem os atributos naturais de Deus. São os atributos incomunicáveis que pertencem só a Deus. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Deus é eterno. E quando pensamos nestes atributos, nunca em canto nenhum você vai encontrar a palavra dizendo sede onipotente ou seja onisciente, seja eterno. Estes atributos pertencem só a Deus. Já os atributos morais, chamamos de os atributos comunicáveis, e aí colocamos alguns deles, o amor, a justiça, a santidade. Sim, nós vamos encontrar a palavra dizendo, amai-vos uns aos outros, sede santos. Estes atributos devemos sim ter, e foi este o sonho de Deus quando nos fez. As outras coisas, Deus disse haja, o faça-se, o fiat, Deus apenas disse haja e ouve. Agora o ser humano, o Deus Pai se junta com o Deus Filho e com Deus Espírito Santo, eles conversam entre si e diz, vamos fazer o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não é conforme a aparência física, conforme a aparência exterior, mas na nossa essência. Vamos fazer o ser humano conforme a nossa imagem, parecido conosco. Este desejo de Deus lá em Gênesis 2, versículo 26, se repete em Romanos 8, 29. Quando diz que Deus nos predestinou não para a salvação, Deus predestinou os salvos para serem semelhantes a Jesus. De forma, queridos irmãos, que este sempre foi o sonho de Deus. Mas nós sabemos que o homem pecou contra Deus. E o pecado do homem fez e faz o homem, o ser humano, cada um de nós, fazermos coisas que entristecem a Deus, que chamamos de atos de loucura. Na nossa primeira tela nós colocamos loucura, com este pequeno traço separando.
tem este traço? Colocamos este primeiro traço, porque dizemos na psicanálise que tem cura para a loucura. Existem vários tipos de loucos. E o pior de todos os loucos é aquele que tenta excluir Deus do seu viver. Por isso, nesta noite, filhos, deixemos os atos de loucura. Quais são alguns atos de loucura que o ser humano comete? Destacamos aqui 3 personagens bíblicos, ou 3 situações bíblicas. A primeira situação registrada em Lucas capítulo 12, falando do rico insensato, aquele rico que adquiriu mais propriedades ainda. E o homem estava cada vez mais crescendo e guardando e armazenando. E então ele disse: que farei com os meus bens? Eu vou quebrar estes celeiros e construir celeiros maiores, e ajuntarei os meus bens. E desfrutarei destes bens por muitos anos. E tirei para minha alma: come, bebe, folga, regala-te. Porém, no capítulo 12, o verso 20, o Senhor Deus diz: louco, se nesta noite eu pedir a tua alma, o que tens preparado para quem será? Um primeiro ato de loucura é tentar viver excluindo Deus, ignorando Deus. Quantas pessoas tendem a pensar que tudo é pelo seu esforço, pela sua força, pela sua condição, é pelo seu trabalho, é pela sua sabedoria. Este tempo de pandemia foi um tempo que ajudou a muitos a valorizarem até aquele mínimo que nós não valorizamos, a valorizar o ar que respiramos. Você alguma vez já parou para dizer: Deus, muito obrigado, porque eu estou respirando? No primeiro culto, conversei com alguém que disse do seu sofrimento e das lutas que passou com um problema renal. Enquanto eu falava, eu dizia: glórias a Deus, Senhor, porque o Senhor o trouxe, o Senhor o livrou, e porque eu nunca tive um problema renal. Tive outros tipos de problemas. Eu creio que a maioria de vocês aí deve ter uns 52 dentes na boca. E que bom se você nunca sofreu uma dor de dente. Não sei quem gosta de dor de dente. Mas é só quando a gente está sentindo que a gente se lembra que existe. Mas nos esquecemos de agradecer pelas coisas boas que Deus nos dá. Este homem louco dizia: os meus bens, os meus celeiros, os muitos anos de vida, minha alma, come, bebe, folga, regala-te. Deus não estava no plano deste homem. Segundo ato de loucura que destaco é de Sansão. Sansão, um jovem, vamos dizer, nascido na igreja, filho dos líderes principais, se torna o pastor, o líder, se torna um juiz no seu tempo. E este homem começou a viver uma vida brincando com o pecado. Este homem passou a viver a sua vida uma hora cheio do Espírito Santo e uma hora envolvido com a carne, com a prostituição, não só uma, duas, 3 vezes. Sansão, que significa luz, terminou o resto da sua vida
cego, movendo um moinho, escravo, envergonhado. Ou seja, excluir Deus ou substituir Deus pelos prazeres é um ato de loucura. Quantas pessoas hoje que dizem: o importante é a minha felicidade, é o meu prazer, eu não me importo com o que Deus acha ou pensa. Essa mulher não me serve, eu largo, eu me divorcio. Este homem não serve, eu me largo, eu quero a minha felicidade. Para estes o importante é o aqui e agora, é um ato de loucura. O terceiro personagem que destaco é Davi, o grande Davi. Davi, que era um menino que trabalhava com as ovelhas quadrúpedes. E aquele adolescente é abençoado por Deus, vence o gigante, se torna grande, casa com a filha do rei, se torna um general, se torna um rei, e Deus o está abençoando. Mas chega um momento que o orgulho toma a mente e o coração de Davi. 1 Crônicas capítulo 21 diz que Davi disse: eu quero que vocês estejam enumerando, eu quero que enumerem o número dos meus exércitos. Quantos são os meus guerreiros? O general disse para Davi: Davi, rei, todos são seus, é como o grão de areia, não precisa contar. Alguém já disse que toda vez que o homem se orgulha, cai sobre ele o juízo de Deus. Davi mandou contar o exército, aquilo trouxe tristeza ao coração de Deus, e por causa disso veio praga no meio do povo. Diz a Bíblia que 70.000 homens foram mortos. Davi estava apavorado, o que fazer, o que fazer? Então o profeta disse a ele: vá até o monte Horebe e me ofereça um sacrifício. Quando Davi estava oferecendo o sacrifício para aplacar a ira de Deus, Deus se compadeceu e o povo teve paz. Agora é interessante e maravilhoso saber que através disso Davi descobriu aonde é que Deus queria que ele construísse o futuro templo. Porque aquele monte de Araúna, o monte Horebe, foi o mesmo lugar onde anos anteriores, séculos anteriores, Sem tinha fundado uma cidade. Onde anos anteriores Abraão ia oferecer o seu filho Isaque em sacrifício. E Deus disse para Davi: este lugar eu escolho para o templo que você quer construir um dia. Veja só que é verdade, Davi se orgulhou, ficou orgulhoso, vaidoso, ensimesmado. Deixou de olhar para o Senhor e olhou para si mesmo. Mas o grande segredo de Davi foi se arrepender, foi se corrigir, foi voltar para Deus. Queridos irmãos, lamentavelmente, atos como este pratica o ser humano. O Senhor Jesus contou uma parábola, a parábola do filho pródigo. E esta parábola representa o Deus generoso, o Deus misericordioso, o Deus perdoador, e nós, os seres humanos. A maioria de nós conhece esta parábola.
Lucas capítulo 15. Diz que o pai tinha 2 filhos. O filho mais novo disse: dá-me a parte da fazenda que me cabe, eu quero a minha herança. Herança é depois que o pai morre. Para aquele filho, o pai já estava morto. Eu quero a parte da herança que me cabe. Diz a Bíblia então que o filho recebeu a herança, o pai deu. E o filho foi para um país distante. País distante é todo lugar fora da vontade de Deus. Vamos repetir juntos? País distante é todo lugar fora da vontade de Deus. E lembre-se, fora da vontade de Deus, eu pago a conta. O jovem foi, gastou sem pena, mas diz a Bíblia que logo o dinheiro acabou. E aquele jovem se encontrava no fundo do poço. Por quê? Porque ele tinha vontade de comer a comida dos porcos e não lhe era permitido. Falando assim nós não entendemos, mas um judeu entenderia. Porque o porco era tido como imundo para o judeu. Comer, tocar. Agora, trabalhar com o porco, cuidar, limpar, querer comer e não encontrar, significa que estava além. Mas louvado seja Deus, o filho rebelde que foi para o país distante, caiu em si. Este é o segredo e é isso que nós esperamos, é por isso que nós oramos. Quando você vê algum filho rebelde, alguém de coração duro, irmã Josefa, ora a Deus, ora a Deus, para que este menino, este filho, este homem, esta mulher, esta pessoa caia em si. Ele caiu em si e disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. E vou dizer para o meu pai: eu pequei contra o Senhor, eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Eu quero que o Senhor me considere e me contrate como um dos seus empregados, um dos seus escravos. É interessante que este filho não apenas planejou fazer isso, porque tem muita gente que planeja. Agora mesmo, terminando o culto, alguém disse para mim: pastor, semana que vem vou trazer tal pessoa que vai se converter. Diga amém, que Deus abençoe, que seja assim. Mas a gente sabe que tem muitos que planejam a vida toda, mas que nunca tomam a decisão. E é isso que o diabo quer, que você deixe para depois. Mas aquele jovem tomou a decisão. E quando ele tomou a decisão, o pai deu para ele 6 presentes, ou 7 presentes. Quais foram estes presentes? O primeiro presente, o pai o beijou. O beijo da reconciliação. Segundo os estudiosos, se aquele filho chegasse e o pai não o recebesse, ele seria apedrejado. Mas o fato é que o pai correu para ele, o pai o recebeu, o pai o beijou. E o pai deu a ele então alguns presentes. Veja esses 3 presentes. Quais são? O vestido, o anel e as alparcas, o sapato. Esses 3 presentes são 3 respostas de Deus para o filho. Primeiro, ele disse: pequei contra os céus e perante ti. Quando o pai está dando novas vestes, o pai está dizendo: o passado passou, é veste nova, eu te perdoo. O pai está dando a primeira resposta. A segunda
afirmação do jovem: não sou mais digno de ser chamado teu filho. Então Deus deu o anel. O anel significa a paternidade de volta. Agora aquele filho, ele estava sendo restaurado à família. Não sei quantos assistiram o filme Judá Ben-Hur. Quando o Judá Ben-Hur salva o líder principal do navio, o comandante, e aquele comandante, uma vez salvo, adota Judá como filho e dá a ele o anel. E agora, onde ele aplica aquele anel e mostra aquele anel, todos sabem que ele é filho do famoso general. Deus está dizendo: filho, eu te recebo de volta. E terceiro, Deus deu para ele, o pai deu para ele o sapato. Porque sapato naquela época, e quem estava ouvindo a história, a parábola, sabia que somente filho usava sapato, escravo, trabalhador não usava sapato. Então quando ele dá o sapato, está dizendo: eu estou primeiro te perdoando, dando novas roupas, eu estou te dando o anel, você é filho, eu estou te dando sapato, te dando status, não vou te receber como escravo. Fora isso, ele matou o bezerro cevado, ele ofereceu uma grande festa. É interessante que este filho rebelde, que começa a parábola fora de casa, termina dentro de casa. E o outro que estava dentro de casa termina fora, porque o outro representa o judeu religioso, que muitas vezes não tem, ou que serve a Deus pela obrigação. E Deus está dizendo que é preciso haver arrependimento. O filho que ficou em casa disse: eu estou há tanto tempo com o Senhor e o Senhor nunca me deu nem sequer um cabrito. E o pai disse: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Servo de Deus, serva de Deus, você não foi feito por Deus para viver triste. Problemas, lutas todos temos, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Não viva triste, se alegre no Senhor. Bem, algumas atitudes do pai, mas eu quero ainda destacar algumas qualidades. Qualidades que o pai tem e que ele espera que eu e você, como filhos, também tenhamos. A primeira qualidade que destacamos do pai é a resiliência. O pai, mesmo sabendo que não era direito do filho, porque ele ainda não tinha morrido, mas ele aceitou dividir o seu bem, dar o seu dinheiro ao filho. Outra qualidade, atos de bondade, ele deu presentes, como vimos os 7 presentes. Além disso, o filho sendo restituído, agora já gastou o que era dele e agora ia poder dividir e ter herança novamente no que era do pai. Outra marca que destacamos, a persistência. O pai esperou. Por que será que a dracma perdida, a dona foi atrás? A ovelha perdida, o pastor foi atrás. Mas o filho perdido, o pai não foi atrás. Por quê? Alguém sabe? Porque a dracma e a ovelha são seres inanimados, no sentido, não tem vontade. O ser humano é um ser volitivo, ele tem vontade. E Deus espera que o homem, o ser humano, a pessoa, o filho, caia em si e volte. Não importa quão distante esteve,
O pai foi misericordioso, recebeu aquele filho. É interessante o nome da parábola, parábola do filho pródigo. Pródigo quer dizer gastador, esbanjador. A verdade é que esta parábola nos mostra que Deus é o grande pródigo, Deus é o grande gastador, o grande esbanjador de amor, de misericórdia, de compaixão. Ele é o Pai que nos ama. Quando olhamos a história, quantos e quantos homens que Deus já trabalhou com eles e que eles fracassaram, mas Deus nunca desistiu. Deus não desiste. Fala para a pessoa do seu lado aí, Deus não desiste de você. Fala para quem está aí na sua casa, onde você estiver agora, Deus não desiste de você. Ele se importa, Ele te ama. O que Deus espera é que nós sejamos imitadores dEle. Como é e quais são as características de Deus? Devemos imitar a Deus em que sentido, hein, irmã Lúcia? Em que sentido devemos imitar a Deus? Peço que volte os seus olhares para Efésios capítulo 5. Vamos ver então algumas características de como nós podemos imitar a Deus. A primeira marca de um imitador de Deus é ter um amor que privilegia o interesse do outro. Veja Efésios 5, 1 e 2. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor conforme Cristo que amou e se entregou como oferta em sacrifício e aroma suave. O nosso referencial de amor, é o próprio Deus. Deus, Ele abriu mão da sua vontade. O Senhor Jesus Cristo veio a esta terra e se sacrificou por nós. É normal nós, os seres humanos, termos interesse próprio. É normal o ser humano sempre buscar o venha a nós. Porém, a primeira marca de um filho de Deus, de uma filha de Deus, é um amor que se sacrifica para servir ao outro. Geralmente no casamento nós dizemos aos noivos, o segredo do casamento feliz não é eu vou entrar para alcançar a minha felicidade. Esse é o caminho para dar errado. O segredo é eu vou buscar a felicidade dela, a felicidade dele. Eu vou pagar o preço. Este é o exemplo do amor de Deus. A segunda característica, segunda marca de alguém que imita Deus, segunda forma de imitar ao Pai, é vivendo uma vida de pureza e de santidade. Veja o versículo 3. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém aos santos. Não deve haver entre vocês indecências, nem conversas obscenas, pois estas coisas são inconvenientes. A palavra de Deus vai nos dizer, como falei há pouco, Levítico 20, 26. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Deus é santo e Ele espera que nós vivamos em santidade. Hoje pela manhã coloquei uma tela que quero compartilhar mais uma vez. Pais, nós não podemos nos esconder atrás do jornal. Não podemos, como líderes espirituais, como sacerdotes, deixar que a escola
dite as regras da nossa família. Não podemos deixar que a política, não podemos deixar que qualquer outra pessoa dite as regras. Pai, você é responsável. E nós colocamos aqui 3 Is para este pai que busca a santidade, este pai que busca a santificação do seu lar. O primeiro I é o I da intercessão. Fazer como Jó, capítulo 1, 5. Jó, ele se levantava de madrugada e clamava a Deus: Senhor, os meus filhos pecaram. Deus, eu me coloco à tua disposição, eu me coloco no lugar deles, eu intercedo por eles. Esta era a oração daquele servo do Jó. E aí nós temos interceder por quê? Primeiro pela conversão dos nossos filhos. Converter para Deus trabalhar no caráter dos nossos filhos. O que os nossos filhos vão ser no futuro, o que vão fazer, com quem vão se casar. Devemos interceder pelos nossos filhos. O segundo I é o I de instrução. Os nossos filhos nascem tortos. Eles precisam ser orientados, disciplinados. Há uma psicologia barata que diz que não precisa disciplinar. Claro, você não deve espancar, mas você deve ser sábio e disciplinar. E quando preciso, já tem 10 anos, já tem 20, já tem 30, de vez em quando o pai pode ir para intervir. Hoje a família continua sendo bombardeada pela ideologia de gênero, ataques para destruir a família. Colocamos aqui esta imagem que diz: minha família, as minhas regras. E as minhas regras como servo de Deus são as regras da palavra de Deus. A terceira marca de um servo, de uma serva de Deus, é a atitude de levantar-se continuamente. O servo de Deus, a serva de Deus devem fazer de tudo para não cair, mas quando cair, se levantar. Eu costumo dizer e gosto de lembrar: o grande segredo do servo de Deus, o grande segredo da serva de Deus é nunca desistir de continuar. Este era o grande segredo de Davi, sempre disposto a se levantar. Deus não te fez para viver preso nas garras de Satanás. Deus espera que eu e você nos libertemos. O texto diz, capítulo 5, verso 14: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. A quarta atitude de um servo de Deus é andar com prudência. Veja só, não estou falando do pecado, estou falando da aparência do mal. Verso 15: portanto estai atentos, para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios. Sábio é aquele que vigia, sábio é aquele que foge, e foge inclusive da aparência do mal. A quinta marca de um servo de Deus é buscar remir o tempo. Olha o verso 16, o que diz: aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. O servo de Deus sabe que o tempo pertence a Deus e que Ele vai pedir conta do tempo que nós gastamos. Lá pelos anos de 1992, eu fiz um curso pós-graduação em gerência de pessoas e negócios.
E entre as muitas e muitas e muitas coisas que você ouve, algo que veio para a minha vida, a frase: se você não fizer a sua agenda, outros farão. Tome cuidado com o seu tempo, porque o tempo é uma preciosidade de Deus, passa muito rápido, e Deus vai pedir conta pela maneira como usamos. Sexta marca de um servo, sexta marca de um filho de Deus, é buscar entender a vontade do seu Pai. O verso 17: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Servo de Deus não deve viver batendo cabeça sem saber para onde vai. Servo de Deus deve pensar antes. Servo de Deus não deve seguir em frente se não apareceu a luz verde. Quando falamos em vontade de Deus, quantas vontades de Deus existem? Alguém sabe? Quantas são as vontades de Deus? 2, 3. Deus tem 4 tipos de vontade. Primeiro é a vontade soberana. Deus quer que chova, Deus quer que faça sol, vai acontecer. Segundo tipo de vontade é a vontade permissiva. Deus não queria que caísse aquele avião e matasse 500. Deus não queria que aquele bêbado fosse ao bar, matasse ou morresse. São pessoas que vivem por conta própria, vivem dentro da vontade permissiva, como dizemos, ao Deus dará. O terceiro tipo de vontade é a vontade moral, é aquilo que está na palavra. Eu devo honrar o meu pai e a minha mãe, sim ou não? O que diz? Eu devo me envolver e namorar e me casar com uma moça ou um rapaz que não seja servo do Senhor? O que diz a palavra? Eu devo entregar a Deus os meus dízimos e as minhas ofertas, sim ou não? O que diz a palavra? Eu devo perdoar a quem me ofendeu, ou devo perdoar o meu próximo, sim ou não? O que diz a palavra? Então esta é a vontade moral de Deus. E o quarto tipo de vontade é a vontade individual, é aquilo que Deus quer para a sua vida particular. Ser um médico é bom ou ruim? Antigamente, ser um funcionário da Petrobras é bom ou ruim? São coisas boas. A pergunta é isso que Deus quer para a minha vida? Ser pastor é bom ou ruim? O que é que Deus quer para a minha vida? Agora saibam, queridos irmãos, Deus só vai revelar a vontade individual dele para quem conhece a vontade moral e obedece. Quem conhece a vontade e não obedece, quer saber a vontade individual para quê? Para desobedecer também? Então, um filho de Deus busca saber qual é a vontade de Deus. Sétimo, um filho de Deus, uma filha de Deus, foge das obras da carne e procura se encher do Espírito. Verso 18: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Deus usou o servo Paulo para escrever Romanos 8. Quem se inclina para a carne é carne, e a inimizade é inimigo de Deus. Quem se inclina para o Espírito é vida, e tem vida de Deus, é amigo de Deus.
Meu amado irmão, minha amada irmã, filhos e filhas, temos nós nos inclinado mais para o espírito ou para a carne? Irmão Logan, sabe que fizeram uma pesquisa entre os evangélicos do Brasil para saber quanto tempo o povo de Deus passa em oração? Sabe o que descobriram? Alguém sabe? Está otimista demais, irmão Adriano? 1 hora. A pesquisa deu 2 minutos. Média de oração do povo de Deus. Se no dia nós temos 1440 minutos, é isso, João? 1440 minutos, e oramos em apenas 2, estamos omitindo quanto? 1398, é isso? 1438. Agora a grande pergunta, e a 8ª, é: quais são as consequências de uma pessoa cheia do Espírito? Porque em lugares por aí diz que uma pessoa cheia do Espírito vai falar em línguas, uma pessoa cheia do Espírito vai rolar pelo chão. Na Bíblia não aparece em nenhum lugar alguém cheio do Espírito rolando pelo chão. Quem rola pelo chão é outro. Mas por aí, alguns dizem que estão cheios do Espírito e rolando pelo chão, ou que foram ao céu e foram arrebatados ao céu e lá viram um lago cheio de patinhos. Mas o que é que a Bíblia diz sobre estar cheio do Espírito Santo? Versículo de número 19. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele fala em salmos, hinos e cânticos espirituais. É impressionante como a pessoa está falando e ele está citando a Bíblia, ele está citando um hino, ele está citando uma pregação que ele ouviu, ele está com o coração cheio e a boca fala. Essa é a primeira marca. Segunda marca de uma pessoa cheia do Espírito é que ele começa a dar graças a Deus. O mundo está desmoronando, mas ele está louvando ao Senhor. Deus, eu não sei o porquê, eu não sei para quê, mas eu te agradeço. Eu te agradeço, meu Pai, porque Tu és o meu Senhor, e eu estou disposto a continuar com o Senhor, ainda que o Senhor me mate. Foi assim que disse Jó, não foi, Anderson? Ainda que Deus me mate, eu prefiro ficar com o Senhor. Terceira marca de uma pessoa cheia do Espírito, alguém que imita Deus, imita Jesus, é se submeter às autoridades constituídas nos diversos níveis. É filho, existe o pai. É pai, existe o patrão. É patrão, existe Deus. Os próximos versículos vai falar sobre a importância da submissão dos filhos aos pais, da esposa ao seu marido, dos servos aos seus senhores, de todos a Deus. A 9ª marca de um homem, de uma mulher, de uma pessoa que imita a Deus é se revestir constantemente da armadura de Deus para ficar firme e para derrotar o diabo. Meus irmãos, eu não vou fazer uma visita numa casa. Eu não chego aqui na igreja, eu não chego aqui no púlpito sem antes, todas as vezes, Deus, em nome de Jesus, dá-me o teu capacete da salvação, a tua couraça da justiça, o cinto da verdade, o sapato da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito Santo.
Esta é a armadura do Espírito. O que é isso? É uma mandinga? É uma crendice? Não. Você me olha e vê, pastor está de camisa amarela, de calça azul, de paletó preto. Hoje peguei pesado, né? Você olha e vê o que eu estou vestindo. Mas quando eu invoco a armadura, eu estou me revestindo do próprio Cristo. Satanás olha e vê Cristo. Se Deus permitir, no próximo domingo pensaremos sobre esta armadura. Mas o fato é que o servo de Deus precisa se revestir, porque a sua força nada faz. E por último, a última marca, última característica, última forma de um servo imitar ao seu Senhor, ao seu Pai, é sentir prazer em servir a este Pai, a este Deus. Agora, pelo que o meu Deus fez por mim, pelo que o meu Deus faz por mim, eu não posso fazer menos. Nada é sacrifício, nada é pesado demais para mim. E eu sei que a melhor maneira de servir a Deus é servindo pessoas. Eu vou procurar servir pessoas como uma forma de servir ao meu Deus. Amém, irmão Fabrício, irmão Cleverton. Deus nos ajude. Eu quero pedir a todos para ficarmos de pé. E ficamos de pé para repetir juntos. O Pai procura filhos, o quê? O que é que diz essa palavra em amarelo aí? O Pai procura filhos, o quê? Imitadores. Destacamos 10 marcas, porque a palavra imitadores tem 10 letras. Quais são as 10 marcas que o Pai procura nos seus filhos? Vamos juntos comigo. O Pai procura filhos, primeiro, que ama com amor que privilegia o outro. Segundo, busca viver em santidade. Terceiro, tem atitude diária de levantar-se. Quarto, anda com permanente prudência. Quinto, aproveita cada oportunidade, remindo o tempo. Sexto, focaliza em viver na vontade do Pai. Sétimo, enche-se do Espírito e renuncia à carne. Oitavo, canta, dá graças e submete-se. Nono, diariamente se reveste com a armadura do Espírito. Décimo, seu maior prazer é servir ao Pai, servindo seus irmãos.